Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. É um privilégio imenso estarmos aqui hoje para prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 2. Eu solicitei a aprovação da liderança da igreja para hoje fazer uma pausa na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e também aqui já informo os irmãos, semana que vem retornamos com a exposição aos Coríntios, mas hoje eu quero pensar sobre este capítulo e esse texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Eu conversei com as crianças mais cedo, antes do culto, entreguei a elas uma folha e um lápis e fiz um desafio com elas. E o desafio consiste em que as crianças, durante o sermão, anotem, façam anotações ou um desenho sobre o assunto da pregação hoje. Então, esse é o desafio para as nossas crianças. E a ideia é que os pais depois, é óbvio, ficarem muito felizes em ver os desenhos no final do culto, né? A ideia é de que os pais tenham um material com as crianças para conversar com eles sobre o que nós pregamos. Então, que os pais possam usar a criatividade dos seus filhos e lidar com eles sobre as principais lições do sermão dessa manhã. Eu projeto o texto bíblico aí e gostaria então de propor, espero que a fonte que eu utilizo aqui, né, que o tamanho da fonte esteja bom para todos. Eu fiz com o meu texto e esqueci de fazer com o seu, viu, Gustavo? Desculpa. Até combinamos, né, que eu faria e eu acabei esquecendo, me perdoe. Está aí o texto bíblico, a versão que eu utilizo hoje é a ARA, e eu gostaria então de convidá-los a ler junto comigo nessa versão projetada, todos juntos, tudo bem? 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua graça de estarmos aqui. O Senhor tem nos capacitado a prestar a ti o culto que lhe é devido. E hoje, Senhor, diante deste texto tão rico, pedimos a tua graça e o teu favor para que possamos compreender as tuas verdades. Lida, ó Deus, com os conceitos que temos sobre o teu culto. Lida, ó Deus, com os nossos corações, com os pecados mais escondidos e sutis que há neles, a fim de que o Senhor nos santifique pela tua palavra, a fim de que o Senhor nos lave pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, ainda mais nesta manhã, que a nossa mente e coração estejam dispostos a ouvir tua voz, que as aplicações sejam relevantes para a glória do nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quando pensamos sobre culto, a verdade é que culto é uma palavra que ganha tantos significados e tantas pessoas, tem tantas coisas para falar sobre culto. Várias igrejas têm várias opiniões sobre cultos e cada um tem o modo pelo qual quer prestar culto a Deus. As denominações estabelecem suas regras, cada igreja estabelece sua liturgia e assim vai indo.
Às vezes é possível que cada cristão queira estabelecer como deve ser o culto. E aí, então, o que nós temos é uma palavra que cada um quer dar o seu significado. Mas a verdade é que só existem basicamente dois princípios que regem todo e qualquer culto. Independentemente de qual igreja, desde que esteja debaixo da nomenclatura cristianismo, existe apenas dois princípios que regem os cultos. Seja o princípio orientador, que é aquele princípio que apenas orienta o culto, e a máxima desse princípio é: aquilo que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer no culto. Então você terá cultos das mais diversas formas, porque já que não tem um texto, por exemplo, claro, que diz: é proibido acender vela no culto. Então, aqueles que seguem o princípio orientador do culto vão dizer: já que a Bíblia não proíbe, eu posso acender vela no culto. Já que não há um texto bíblico claro dizendo: não venderás óleo ungido no culto, então aqueles que optam por ter nos seus cultos esse tipo de comércio, vendendo óleo e por aí vai, eles seguem este princípio. Mas na porteira que passa um boi, passa sempre uma boiada. E é verdade também que aqueles que utilizam o culto e diz: não há nenhum texto bíblico que diga assim: não comemorarás o Dia das Mães no culto. Então, já que não tem nenhum texto desse, é possível, então, que algumas igrejas comemorem Dia das Mães, dos pais, das crianças, Dia do pastor, aniversário de fulano e de ciclano, tudo durante o culto. Este princípio chamamos, então, princípio orientador do culto, que é aquele que tem essa máxima: já que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. E como eu disse, onde uma coisa pode ocorrer, várias outras coisas podem ocorrer. Qualquer atrocidade que hoje você olha para cultos na internet e por aí vai, e que isso te choque, saiba que é este princípio que está por trás. Mas há um outro princípio, que é chamado de o princípio regulador do culto. E de acordo com o princípio regulador do culto, a máxima é a seguinte: no culto, nós só prestamos a Deus aquilo que Ele mesmo ordena em Sua palavra. O culto é algo tão sério, o culto é algo tão importante, tão santo, tão sacramental, que no culto Deus não deixou espaço para as imaginações humanas. Antes Ele estabelece o modo com o qual o seu povo presta esse serviço a Ele. E eu mudo essa nomenclatura agora por serviço, porque a ideia dessa palavra culto bíblico, principalmente no que diz respeito às suas traduções, né? E por aí vai. A ideia desde o Antigo Testamento que Deus está inculcando em seu povo é a ideia de serviço. Culto é um local aonde eu vou, é uma reunião que eu faço com uma comunidade de fé para prestar serviço a Deus. Eu canto para o Senhor. Por isso, as músicas precisam ser muito bem escolhidas, a teologia da música precisa ser muito bem analisada, a fim de que o que cantamos seja a palavra do Senhor. No culto, nós oramos ao Senhor e oramos a Ele porque temos as nossas mazelas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos pecados para confessar. Nós oramos ao Senhor porque somos limitados e precisamos que Ele, pela Sua bondosa graça, nos ajude nas nossas dificuldades. Oramos pelas enfermidades que nos aflige, por situações difíceis que enfrentamos, tudo isso com uma consciência de que a soberana mão de Deus é capaz de nos ajudar. No culto, o Senhor também ordena em sua palavra que seja lida as Escrituras. É por isso que no culto lemos a palavra do Senhor,
para que a palavra do Senhor possa produzir vida naqueles que a escutam. A Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À medida em que lemos a palavra, Deus está produzindo a sua vida nos corações daqueles que escutam. Uma outra questão importante é que no culto a palavra de Deus é ensinada, ela é explicada, ela é exposta, é o momento em que temos para que aquelas dúvidas que a comunidade tem ao ler a palavra de Deus, ou situações que nós sozinhos não conseguimos, à medida em que alguém lê e explica um trecho bíblico, Deus fala conosco por meio da sua palavra, por meio de quem está explicando. No culto também, de acordo com o princípio regulador, nós não só ouvimos, oramos, cantamos e lemos a palavra do Senhor, mas enxergamos a palavra de Deus. E por meio do que enxergamos? Quando participamos da ceia, nós enxergamos a palavra de Deus. E não só isso, quando há um culto de batismo e nós vemos alguém, de modo simbólico, publicando a sua fé, morrendo para uma vida antiga e ressurgindo para a vida com Cristo, nós enxergamos a palavra de Deus. E também no culto, quando há apresentações de criança, como terá hoje, mas daqui a alguns minutos com o Miguel, nós também enxergamos a palavra de Deus. Enxergamos aquilo que Deus prometeu, que é dar sua herança, dar filhos. Então, o culto é importantíssimo. Ter, então, a consciência do que é o culto é maravilhoso, é uma ferramenta que estabelece práticas maravilhosas em uma igreja. Eu escolho hoje o texto de Romanos 12, 1 e 2 para pensar sobre isso, porque Romanos 12, 1 e 2 é aquele texto, é aquele parágrafo, por assim chamar, que os estudiosos têm dito sobre esses dois versículos, que é os dois versículos onde você mais tem teologia concentrada, condensada, numa linguagem eletrônica, aonde você mais tem teologia zipada, ou numa linguagem mais doméstica, é aquele amaciante que você compra concentrado, que depois de comprar, você consegue diluí-lo em vários litros de água. Essa é a ideia aqui que os estudiosos têm tido sobre esses dois versículos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes que motivam o apóstolo a escrever essa carta. Primeiro, Paulo já tinha evangelizado boa parte ali do mundo conhecido, e ele tem um objetivo, ele quer chegar na Espanha. Quando você olha o mapa do primeiro século, a Espanha está acima de Roma, lá no norte, e Paulo precisa chegar à Espanha, ele quer levar o evangelho até a Espanha. E, de modo estratégico, ele precisa fazer uma parada para levantar recursos e ser animado em sua fé para que ele chegue até a Espanha. E Roma é essa cidade que está no caminho. Paulo não foi o fundador, da igreja de Roma, e ele, sabendo que passaria por lá, ele escreve essa carta para que essa carta chegue antes dele e os irmãos saibam quais são os propósitos de Paulo. Paulo havia tido conhecimento de que alguns judaizantes estavam lá na igreja, então Paulo tem alguns inimigos lá, pessoas que eram hebreus, eram judeus, haviam se convertido para o cristianismo, mas diziam que era impossível ser salvo sem praticar algumas coisas da lei, basicamente 3 coisas, que era a circuncisão para os homens, que era a guarda do sábado e também a comemoração de algumas festas. Então, para esses judeus, o evangelho que Paulo pregava ia contra tudo aquilo.
Então, Paulo escreve também essa epístola para corrigir alguns erros. Ele corrige erros sobre o conceito da salvação e corrige também erros sobre a questão de como Deus vai tratar com Israel. E essa é uma sessão maravilhosa, mas que eu não quero deter tempo agora. Enfim, sobre aonde estamos, vale a pena ter em mente o seguinte conceito. Paulo está iniciando um capítulo em que ele começa de modo mais claro aquilo que nós chamamos de a prática da teologia. Se a teologia é chamada, né, se um ensino correto é chamado de ortodoxia, a prática correta desse ensino é chamado de ortopraxia. Então, a partir do capítulo 12, o que Paulo vai fazer é mostrar aos irmãos, demonstrar aos irmãos de Roma, como é possível aplicar tudo aquilo que ele havia ensinado, do capítulo 1 ao capítulo de número 11. E, basicamente, a gente pode resumir a ideia desses dois versículos da seguinte forma: se a nossa teologia não nos conduzir a uma disposição correta em relação ao culto solene e o culto pessoal, essa teologia é inútil. Não adianta sabermos sobre Deus se o que sabemos sobre Deus não muda o modo como servimos a Ele. Não adianta termos uma boa teologia se essa boa teologia não nos coloca de joelhos diante de Deus. Não adianta sabermos uma informação correta se essa informação correta não muda a forma como agimos. E isso vale para todas as coisas. É extremamente frustrante para aqueles que estudam, por exemplo, meios de como economizar energia, por exemplo. Aí a pessoa faz todo um estudo, faz toda uma pesquisa, publica essa pesquisa, faz com que essa pesquisa seja veiculada nos jornais para que a população tenha acesso, e aí você fica sabendo da informação que diminuir o tempo no banho, ser mais econômico no tempo do banho, economizará o dinheiro que você está gastando e, consequentemente, produzirá um impacto ambiental. E aí, mesmo de posse dessa informação, você ainda continua gastando 1h30 no banho. Eu fico pensando como deve ser frustrante para os pesquisadores que gastaram tempo, energia para fazer essa pesquisa, faz com que essa informação chegue e a população ainda continua fazendo o mesmo erro. Como é frustrante para um pai e para uma mãe chamar o seu filho e orientá-lo daquilo que não é para fazer. E isso não mudar, e o filho ainda continuar desobedecendo. O quanto isso é frustrante para um pai. Assim é teologia. Não basta sabermos informações sobre Deus. Se as informações que sabemos sobre Ele não muda o nosso modo de viver, isso não é o que Deus quer. Não é teologia saudável. Isso é conhecimento inútil. Sendo assim, como é que Paulo começa o capítulo de número 12? Como é que Paulo começa essa sessão? Como é que Paulo inicia, então, a prática teológica, por assim chamar? Note que Paulo começa o capítulo 12 com uma expressão que é extremamente relevante. Ele começa com a expressão, rogo-vos, pois. Dependendo da tradução que você tem, é possível que comece com a expressão portanto. A ideia aqui é remeter-se a tudo o que ele havia dito nos capítulos de número 1 até o capítulo de número 11. Quando Paulo está fazendo esta construção gramatical, a ideia dele é propor que tudo aquilo que ele vai falar está baseado naquilo que ele disse antes.
E aqui no capítulo 12, ele resume tudo isso com uma outra expressão maravilhosa: misericórdias de Deus. Note que a palavra misericórdia não está no singular, ela está no plural. Por que que ela está no plural? Porque Paulo está remetendo, está fazendo a conexão com tudo aquilo que ele havia ensinado nos capítulos de número 1 até o capítulo de número 11. A palavra misericórdia, ela tem a ver com um sentimento e ação de compunção pela miséria do outro que não merece, mas mesmo assim você vai em movimento a ele e pratica o bem para ele, mesmo sem que ele mereça, mesmo sem que ele tenha condições de te retornar, de te pagar, de retribuir a você. Então, quando é que alguém toma um ato misericordioso em relação a outrem? O ato misericordioso, ele é baseado, ele está pautado no fato de que aquele a quem recebe o ato misericordioso não tem condições de pagar. E também não tem o merecimento em si por isso. Essa é a ideia, o conceito bíblico de misericórdia. Então, do que é que Paulo está falando? Uma pergunta relevante para nós é: Paulo, você vai fazer um pedido, né? E essa expressão rogo, quer dizer, Paulo é mais do que um pedido, é uma oração, é uma súplica, é um desejo profundo do coração do apóstolo em relação a uma igreja, dizendo: eu quero que vocês façam isso baseado naquilo. E a pergunta é: naquilo o quê? O que são as misericórdias de Deus? Do capítulo de número 1, aí não dará tempo de eu ler todas, né? Não terá como lermos todas as referências, mas do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, quais são os atos misericordiosos de Deus, que Deus efetua na igreja, que deve motivar essa igreja a cultuar a Deus de modo correto? Pois bem, desde lá, Paulo tem falado sobre a eleição soberana de Deus, e essa sigla AFM é importante, e eu espero que você lembre o que significa essa sigla. Significa que a eleição de Deus ocorre quando mesmo? Antes da fundação do mundo. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo. Paulo lida com isso, então um ato de misericórdia de Deus em relação ao seu povo foi o ato de que antes de todas as coisas estarem criadas, o Senhor escolheu um povo para ele. Um outro ato da misericórdia de Deus em relação ao povo foi a morte substitutiva de Cristo pelos seus eleitos. Cristo morre em favor dos seus eleitos. Os seus eleitos não merecem isso. Pelo contrário, Paulo diz em Romanos que o Senhor morreu por pecadores. Os seus eleitos não têm como pagar isso. Isso é um ato de misericórdia. Uma outra questão é a justificação pela fé, a adoção de filhos e, consequentemente, a herança que Deus nos dá em Cristo Jesus, a habitação do Espírito como selo e penhor da nossa salvação e a admissão dos gentios no povo de Deus. Quando olhamos para desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11, o que nós temos é o destrinchar, a apresentação dessas misericórdias de Deus. Então, eu gostaria que você percebesse isso. O nosso culto é um momento em que prestamos serviço a Deus com base no quê? Com base em suas misericórdias. As misericórdias que Deus efetuou na nossa vida deve produzir um movimento em relação a ele. Sendo assim, quais são esses movimentos? Quero voltar no texto
e chamar a sua atenção para alguns termos que o apóstolo utiliza que é importante. Primeiro, olha só o que ele diz, logo depois das misericórdias de Deus: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Observe que toda essa linguagem é uma linguagem cultica, uma linguagem litúrgica em relação ao culto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o corpo do animal era apresentado a Deus como sacrifício. E essa apresentação, esse animal, ele era separado por Deus, e quando ele era colocado no altar e o fogo consumia, a ideia é de que a fumaça que subia, o Senhor, de modo figurado, sentia o cheiro, e era um cheiro agradável ao Senhor, um cheiro que produzia ao Senhor satisfação. Sendo assim, existem alguns elementos importantes. A única palavra que destoa aqui do culto veterotestamentário é a palavra vivo. É a única palavra. Porque o sacrifício bom no Antigo Testamento é o sacrifício morto. Mas aqui, o apóstolo diz que o culto que prestamos a Deus é um culto que envolve uma entrega sem reserva, uma separação exclusiva, uma devoção exclusiva e uma fidelidade na regularidade. Essa é a ideia da palavra vivo. Porque o nosso sacrifício a Deus tem que ser vivo e não morto. Porque a palavra vivo está proporcionalmente ligado ao fato de que agora o culto tem uma questão de continuidade, tem uma questão de regularidade. Paulo então está propondo que no nosso culto, e aqui, eu estou optando já, eu fiz uma escolha por todos nós, mas eu quero te informar qual é a escolha. Porque surge a pergunta: de que culto Paulo está falando? Paulo está falando do culto pessoal ou do culto coletivo, o culto solene? Bom, eu opto e explico por quê. O verso de número 1, ele está lidando com um culto solene, porque as palavras que ele utiliza, a referência que ele utiliza, é a referência do culto do Antigo Testamento, o culto que era coletivo. Todo o sistema cultico do Antigo Testamento aponta para isso. Agora, no verso de número 2, aí sim, ele fala do culto pessoal, que é os efeitos que o culto solene e todas essas misericórdias de Deus executa individualmente na vida dos seus servos. Agora olhem, nós precisamos então, todas as vezes que estar no culto, lembrar que estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Este culto, Paulo vai dizer, é o nosso culto, é o vosso culto racional. A palavra que Paulo escolhe aqui, na língua grega, é a palavra que literalmente, se ela for traduzida literalmente, transliterada, é a palavra que nós usamos aqui para lógica. É exatamente essa palavra que está lá. Só que a palavra grega, que Paulo utiliza, ela não fala somente de um processo racional. Tanto que alguns acusam, usam esse texto para dizer que, não, o seu culto é muito racional, não tem o mover do espírito, tal, você é muito mental e não sei o quê. Mas observem, a palavra que Paulo utiliza é uma palavra que estava proporcionalmente, na gramática grega, ligada à alma do indivíduo.
a psique do indivíduo, a parte imaterial do indivíduo, aquilo que não é palpável, a mentalidade, ao raciocínio, ao fato de que ao olhar para aquilo, ele entendia o que está fazendo. Essa é a ideia. O nosso culto precisa ser um culto que nos move o coração a partir de o entendimento daquilo que Deus fez por nós. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos salvou, nos justificou, nos deu o seu Espírito. E porque entendemos tudo isso, nós prestamos a Ele culto com tudo o que somos, não apenas com a nossa mente, mas com tudo o que é com o homem completamente. O nosso culto, então, é algo que não diz respeito a nós. Porque a palavra santo e agradável, a palavra agradável não está em relação àqueles que se oferecem. Mas a palavra agradável está em relação a Deus. Então, culto não é um lugar que você tem que vir e se sentir bem, no sentido de que o culto é para mim. Não. O culto é um local aonde nós temos que ser confrontados com os nossos pecados, aonde a palavra de Deus revela as mazelas do nosso coração e nós apresentamos ao Senhor e dizemos: Senhor, lida com o meu pecado, perdoa o meu pecado e todo o incômodo que isso produz em nós deve agradar a Deus. Nós devemos sair dos cultos então agradecidos, porque o Senhor lidou com os nossos pecados. Mas observe, nessa sociedade humanista que vivemos, lidar com os pecados parece uma ofensa, né? Quando alguém confronta outro por conta do seu erro, isso parece o cúmulo. Me parece que ninguém mais liga para a verdade. Me parece que quando os nossos pecados são expostos e confrontados, ao invés de gerar arrependimento, gera revolta. O culto é um local que vai extremamente na contramão dessa sociedade humanista. Agora, olhem para o verso de número 2 e olha o que Paulo está propondo agora. Agora sim, quando nós saímos do culto, entendendo toda a questão teológica, tudo aquilo que Deus fez por nós, todas as suas misericórdias, olha o que Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo tem duas ordens para os irmãos no verso de número 2. A primeira ordem diz respeito a essa expressão: não vos conformeis com este século. Lembrem-se, o culto solene deve ser norteado por aquilo que Deus fez por nós. Lembre-se, as misericórdias de Deus. Teologia condensada. Agora, aqui Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século. Há duas questões importantes aqui. A primeira é: o que significa essa palavra conformar-se? Sabe, principalmente nós que somos pais, e nós que vamos mudando de peso, né? Principalmente os homens aí, sabe quando você olha para aquela roupa que você comprou para o seu filho, né? Principalmente o Gustavo e a Raquel percebe isso mais rápido, né? A Giovana também com o Gael. Você compra uma roupa e não passa algumas semanas e você olha e diz: mas meu Deus, esse menino já cresceu tanto. E aí você tenta pôr a roupa mesmo assim. A roupa tem uma forma, tem um tamanho. E sabe quando você quer entrar numa roupa que não cabe mais? Sabe quando você olha e diz: não, eu quero caber nesse terno ainda. O terno não fecha mais de jeito nenhum. Essa é a ideia aqui. A ideia é: este século, este mundo tem uma forma. E quando nós queremos nos encaixar nela,
Eu gosto de uma expressão que um teólogo utiliza para isso, é a expressão entrar no esquema. Tradução 2023. Se conformar com este mundo é entrar no esquema. É o político que antes de ganhar, ele é honesto, tá tudo certinho, mas depois que entra, ele entra no esquema. Essa é a ideia aqui. Quando o cristão deixa de viver com base nas misericórdias do Senhor, e daqui a pouco, de modo pessoal, como é que isso funciona, nós vamos pensar. Ele tenta se amoldar ao padrão do mundo. Mas uma outra pergunta surge: qual é o padrão do mundo? Paulo falou sobre isso? E sim, qual é a forma desse século? Depois você pode ler com mais calma, mas lá no capítulo 1, do verso 26 ao verso de número 32, Paulo dá uma lista de como é a forma deste século. Ele vai falar sobre paixões infames, e as paixões infames aqui está condensada em duas que ele lida no capítulo 1, que é tanto o lesbianismo quanto o homossexualismo. Ele fala sobre toda a injustiça e o complemento da maldade é importante, é toda a injustiça, aí você tem que entender tudo o que vem depois, até chegar um outro complemento, à luz desse complemento. Então toda a injustiça, toda a malícia, toda a avareza, toda a maldade, aí depois ele utiliza o complemento possuídos, que é possuídos de inveja, possuídos de homicídios, possuídos de contenda, possuídos de dolo maligno. Aí ele muda o complemento de novo. E qual é o complemento que ele usa agora? Sendo difamadores, sendo aborrecidos de Deus, sendo insolentes, sendo soberbos, sendo presunçosos, sendo inventores de males, sendo desobedientes aos pais, sendo insensatos, sendo pérfidos, sendo sem, desculpa, aí agora ele muda, é o sem agora, sem afeição natural e sem misericórdia. Olhem só a lista que Paulo dá do padrão, da forma desse século. De modo que quando nós olhamos para essa lista, nós podemos fazer a seguinte análise: a minha vida está sendo conduzida pelas misericórdias de Deus ou pela forma desse século? Ainda olhando para essa questão agora do culto pessoal, a segunda ordem que o apóstolo dá, vem uma palavra interessante que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra que Paulo utiliza aqui, de novo, se você transliterar ela para o português, você vai ter uma palavra que nós conhecemos. Que qual é a palavra? Metamorfose. Essa é a palavra que Paulo utiliza aqui. A palavra que aqui nessa tradução usou-se a palavra transformai-vos, lá na língua grega, traduzida literalmente, significa metamorfose. E a ideia que Paulo tem, e que nós também temos, quando você pensa na palavra metamorfose, o que vem à mente? É a música do Raul Seixas? Não. Eu espero que venha o processo da largata e da borboleta. E a ideia desse processo de metamorfose, qual é a ideia? A ideia é que um animal que produz nojo, que é uma largata, um animal com um aspecto horrível, está sofrendo uma transformação, que no final da transformação, você tem o quê? Uma borboleta linda, com cores magníficas, um animal que você quer chegar, né? um inseto, deixa eu assim chamar, nem sei exatamente qual é a categoria que se encaixa uma borboleta, mas é algo que você quer chegar perto. Se por um lado você tem a largata que você quer longe de você, no final do processo você tem o resultado de algo que você quer perto de você.
E olha só a ideia. A ideia aqui é de que, ao invés de nos encaixarmos no padrão do século, a ideia é que nós sejamos transformados por um processo que envolve todo o nosso ser em algo que agrada a Deus, que é a imagem de seu Filho. E é só assim, nesse processo de transformação, que somos capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, porque Deus sempre quer que os seus servos, que os seus filhos se pareçam com Cristo. É agradável porque é algo que vai produzir nele contentamento, e é perfeita porque o referencial é o próprio Cristo Jesus. Qual é a nossa referência, então? Essa é a pergunta. A vontade de Deus aqui, toda vez que a Bíblia fala sobre vontade de Deus, você deve partir da perspectiva de dois conceitos. É a vontade de Deus revelada nas Escrituras, então há coisas que Deus não precisa mandar nenhum anjo e ninguém te falar, está lá nas Escrituras. Por exemplo, a vontade de Deus é que haja santificação na vida do seu povo. Então, você não precisa perguntar para Deus se você tem que ler a Bíblia, né? Não, eu não li a Bíblia ainda porque eu estou perguntando se é vontade de Deus que eu leia. Não faz sentido. O Senhor já revelou isso. Você não pergunta para Deus, Senhor, é sua vontade que eu ore? Ora, ele já disse isso em sua palavra. Você não pergunta para o Senhor, Senhor, eu devo obedecer os meus pais? É sua vontade que eu obedeça minha mãe e meu pai? Ora, esse não é um tipo de oração que nós devemos fazer. Deus já revelou em sua palavra que os pais devem ser obedecidos. Ora, você não deve perguntar para Deus, Senhor, eu devo praticar sexo antes do casamento? Isso não é o tipo de pergunta que faça, porque o Senhor já estabeleceu em sua palavra que quer o seu povo santo. Você não deve orar ao Senhor e falar, Senhor, eu posso ter 2 esposas? Ora, na sua palavra já está estabelecido que não. Então, quando nós olhamos para a vontade de Deus, quando lemos essa expressão, nós precisamos entender isso. O que é que Deus diz em sua palavra? O que Deus diz em sua palavra é sua vontade. Mas também precisamos olhar para a perspectiva da vontade de Deus por meio da sua providência. Deus não revela na sua palavra o nome do seu esposo ou da sua esposa. É preciso que você, com uma mente cristã, avalie e escolha o seu cônjuge a partir dos princípios que Deus estabelece. Nós não devemos levantar de manhã e orar e, Senhor, tu queres que eu vá de bota ou de sandália para o culto? Não. É uma questão de bom senso e avaliar o tempo e olhar a providência de Deus. Portanto, meus irmãos, nossas ações, né? E aqui eu faço uma pergunta: seguem a forma deste século ou estamos em transformação gerada pela palavra de Deus e o poder do Espírito Santo? Apresentar-se a Deus é um movimento constante. O culto ao Senhor é algo que prestamos constantemente. Então eu quero me dirigir aqui aos chefes de família e dizer a você que você é o sacerdote do lar, que conduz essa família, que apresenta a sua família ao Senhor. Você é responsável por inculcar na sua família a consciência do que é o culto. E o culto não diz respeito a nós. O culto não diz respeito a esta igreja. O culto diz respeito a Deus. Deus ordenou que o seu povo o adore e preste serviço a Ele.
A importância que damos ao culto reflete quem é que conduz a nossa vida. Se é a forma desse século ou é a transformação da palavra de Deus. Eu quero, então, nesse ambiente de apresentar corpo, hoje nós temos aqui uma função importante, que é apresentar o Miguel ao Senhor. Eu quero orar com você agora para que, agradecendo a Deus por esse sermão, agradecendo a Deus pela palavra do Senhor. E logo depois eu chamo aqui a família do Gustavo para apresentarmos o Miguel. Vamos em pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos santificou, o Senhor nos separou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos doou o teu Espírito. Ah, Senhor, e estamos aqui hoje cultuando ao Senhor com base nas tuas misericórdias. Eu sei, ó Deus, que há irmãos aqui, pessoas aqui, que em seus corações estão constantemente entregando a sua vida ao Senhor. E que o nosso culto, ó Deus, aqui solene, possa dar a nós uma disposição de prestar um culto pessoal ao Senhor todos os dias. Que as nossas ações, não obstante aonde estivermos, seja um aroma agradável ao Senhor. Que o modo como lidamos e tratamos as pessoas seja, ó Deus, um reflexo do nosso culto ao Senhor. Que a nossa boa teologia nos faça também bons adoradores do Senhor, bons irmãos uns para com os outros, bons esposos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons funcionários, para que o teu nome seja glorificado. Grande Deus, ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.